coisa que ficou muito claro para mim, principalmente nesses últimos dias, é o tanto que eu tenho mau gosto para as coisas. Então parece que eu nasci para ser do contra, mas não é por querer. Então, tanto para filme, não é só para música não, é para anime também, tudo aquilo que o pessoal reverencia, eu já acho uma bosta. Né? E ao contrário também acontece, aquilo que o pessoal mete o pau e fala, porra, velho, isso aqui é até legal. Né? Então, eu pretendo no futuro fazer listas sobre filmes, sobre anime e tudo mais. Então, agora, há uns 4 anos atrás, eu tinha feito uma lista no meu blog, que já não atualizo há 4 anos também, tá? Então, com as piores bandas de rock do mundo, que foi de onde eu tirei o nome do meu canal aqui. Então, depois que eu fiz a lista, eu comecei a consultar outros blogs que tinham feito listas parecidas, e eu lembro que eu consultei lá o blog do Papo Bravo. Né? Então, eles não chegaram a terminar a lista deles, tá? Eles também saíram do ar também há uns 4 anos. Então, nesse blog, eles incluíram lá o Muse. Então, explicando por que essa banda é ruim. Ah, é porque eles tentam colocar aquela coisa de rock oitentista, aquela coisa de rock de arena, e com aquela mesma pedância do Radiohead, aquela choradeira, né? Então, aquela coisa indie, porém cheia de técnica. Então, pela descrição que o cara tava falando, eu falei, velho, parece que essa banda é legal. Né? E eu, curioso, eu fui lá pesquisar sobre a banda e achei do caralho. Eu gosto deles pra caramba até hoje. Eu só não gosto muito quando eles começam a encher o baixo de efeito, fica né? Então fica parecendo música eletrônica. Né? Eu gosto muito mais quando eles tentam imitar o Queen. Né? Então quando eles tentam emular o rock clássico. Então, outra vez também que eu vi o tanto que eu tenho mau gosto foi quando o Nando Moura, você que assiste YouTube aí deve conhecer. Então é um cara que eu concordo com metade do que ele fala e discordo de outra metade. Então, eu coloquei o nome dele aqui só para poder colocar nas tags do vídeo e ver se dá uma turbinada aí nas visualizações. Então, mas o Nando Moura, ele fez um vídeo falando sobre o Ghost VC. Né? Então, o Ghost, eles vieram no Rock in Rio, eu não dei muita atenção para eles na época, mas ele estava falando com tanta ênfase por que você não pode gostar dessa banda, ou por tanto que ela é ruim, que eu fiquei curioso também e fui lá pesquisar e hoje em dia eu ouço o Ghost direto, bicho. Né? Então, agora, chegando nesse fim de ano, você viu que eu fiz ali a minha lista, né, com as principais bandas desse ano, né? E tem um cara famoso aí no YouTube, que é o Anthony Fantano. Então, assim, esse cara é o principal crítico musical do YouTube. Se você pesquisar resenha de qualquer disco, você vai cair no canal dele. É o primeiro link que vai aparecer lá. Então, ele é dono do canal The Needle Drop. Eu sou até assinante do segundo canal dele, né, que ele faz gracinha. Então, assim, eu não acompanho todos os vídeos dele, não, que a maioria das coisas que ele faz resenha é o tipo de música que eu não vou querer ouvir mesmo. Né? Porém, ele, no fim de ano, ele fez, né, lista com os maiores singles do ano, os melhores discos do ano. Né? E ele começou essa jornada com os piores discos do ano. Então, eu pulei o vídeo e fui lá pro final. Qual foi o pior disco do ano? Então, ele colocou lá um CD do Corey Feldman. Então, esse nome, se parecer familiar para você, o Corey Feldman, ele era ator mirim. Né? Então ele fez aqueles filmes, Conta Comigo, ele fez os Goonies também, né? E ele era amigo do Michael Jackson. Né? Então ele era um dos caras lá que dormia junto de conchinha com o Michael Jackson. E é um cara que até hoje ele tenta imitar o Michael Jackson. Agora, quando o Anthony Fantano ele mostrou o disco pra mim, eu achei que era zoação, eu achei que era um disco de gracinha. Porque a capa dele, eu não vou colocar a capa aqui porque eu não tenho edição, mas a capa do disco dele parece feito no Paintbrush. Entendeu? Eu achei, pô, isso aqui é zoação, a capa é engraçada. Tá? Agora,
você vê, o cara tenta imitar o Michael Jackson nas danças, né, no jeito de cantar, porém é um cara que não estudou. Né? Então ele tenta ser o Michael Jackson, porém ele só imita um aspecto da voz. Né? Que ele... Sabe? Então aquela coisa mais profunda, mais grave que o Michael Jackson fazia. Né? Então, e as danças também, né? Então, você tem um clipe dele lá que os caras estão tudo dançando certinho, ele entra todo descoordenado lá, né? E até os trajes civis que o Michael Jackson usava, aquelas roupas lá com brasão, né? Ele com aquele cabelinho de chapinha, o cara imita também. Né? Então tem um vídeo, vou colocar ele aqui, tá? Então, gente, quem vê isso aqui no computador, eu vou colocar os links, né? No celular não vou colocar nada, tá? Então, ele é muito pretensioso no projeto dele. Ele lançou um disco duplo, ele falou, não, porque é uma jornada musical. Então, e você vê que assim, não precisa ser um disco duplo, entendeu? E ele tenta fazer uma coisa meio de céu e inferno no disco, uma coisa meio conceitual ali, porém ele bota coisa do Batman no meio, a vinheta do Batman como se fosse do Charlie's Angels, acho que ele confundiu uma coisa com a outra, né, e ninguém falou que estava errado. Ele termina o disco com um cover do Working Class Hero, do John Lennon, que não tem nada a ver com o resto do disco, né, porém, é um cara que está imitando coisa boa, bicho. O Michael Jackson já morreu. Então o que a gente pode ter hoje em dia é uns caras imitando ele. Ah, mas tem uns caras que herdaram do Michael Jackson muito melhor, que é o Bruno Mars, é o Justin Timberlake. Porém, eu, como sou do contra, eu gosto muito mais do Michael Jackson na fase branca dele do que dele fazendo disco music, fazendo black music, essas coisas assim, né? Então, ele fez, o Corey Feldman, ele fez uma performance no Today Show que virou, né, ficou viral ali, na performance dele ali, e, assim, é ruim, mas é ruim igual qualquer outra coisa que toca no rádio, é meio dubstep, essas coisas assim, então, pô, por que ficaram na pele do homem ali, sendo que qualquer outra coisa que toca no rádio é tão ruim quanto, né? E é um cara que peca um pouquinho pela falta de humildade, né? Então, ele voltou no Today Show depois e ele falava, não, mas quando o Nirvana apareceu, as pessoas até saíam do bar que eles estavam tocando porque não aguentava a música, porque era inovador demais para a época. O Eminem, ninguém gostava dele a princípio, então o cara começasse a se comparar com as outras pessoas que estão consagradas aí, então é querer demais, né? Então a pessoa tem que esperar ser reconhecida para depois vir ali cheio de tupete, né? Então, assim, o Michael Jackson, ele tinha muito tupete também, ele era muito cheio de si, porém, ele tinha o talento, ele tinha o que mostrar. Então, o Corey Feldman, né, nessa vez que ele voltou no Today Show, ele tocou mais uma música. E eu achei legal, beijo. Parece uma música que saiu de um disco velho do Michael Jackson, esquecido ali. Então, assim, apesar de não ter tanto talento quanto o Michael Jackson, é o que tem para hoje. Eu achei legal. Então, esse site aí, esse canal, o The Needle Drop, considerou o Corey Feldman o pior desse ano, e eu fiquei obcecado. Quando eu pego os negócios, eu começo a ver um monte de vídeo, ler tudo sobre aquilo ali, e fico obcecado com o negócio. Eu gostei, mais ou menos, do negócio. Aí eu pensei, porra, e quem foi o pior de 2015, então? Então, o pior de 2015, segundo esse canal, foi o Kid Cudi. Eu nunca tinha ouvido falar nesse cara, tá? Então, você que ouve rádio aí deve conhecer, porque ele é um rapper que toca no rádio direto aí e tal. Até minha esposa conhece ele. Eu falei, não, eu conheço esse cara. Então, assim, porque ele fez um disco experimental que foi muito mal compreendido. Então, eu achei que eu ia ouvir a coisa mais difícil de você penetrar ali, a coisa mais complicada do mundo. Né? Então, na primeira vez que eu ouvi, eu adorei o negócio. Né? Não tô falando que é legalzinho, não. Eu fiquei doido com o negócio, bicho. Então, ele é um cara que lançou um disco de rock. Porém, para quem gosta de rap, para quem tá acompanhando hip hop, o pessoal gosta daquela verborragia, aquele monte de coisa, né, ao mesmo tempo ali, aquela coisa animada até. Então, só que esse disco dele, ele é mais introspectivo, ele é cheio de poesia. O cara que resolveu tocar rock, então as melodias, elas são bem modulares, bem rudimentares também. A letra é curtinha,
Só que assim, aquela letra curta, o cara vai repetindo, e vai repetindo, e vai repetindo. Então vai aumentando cada vez mais o significado da coisa. Então, e é muito sombrio esse disco, né? Então, você vê, ele fala sobre dependência química, o cara, ele lida com depressão, sabe? Então, assim, poeticamente falando, ele é muito legal, tá? Então, eu achei uma beleza grande na alma desse Kid Cudi aí. Então depois eu até falei, pô, deixa eu ver as outras coisas que o cara fazia antes. Então é aquele rap radiofônico que toca todo dia aí no rádio. Algumas coisas eu achei legal, tá? Mas a maioria achei bem pasteurizado. Então esse disco eu achei muito cheio de alma e eu não entendi o tanto que o cara achou ruim. Esse crítico, Anthony Fantano, falou que é o pior disco da década, sabe? Então eles lançaram, ele lançou a princípio uma música chamada Confused. Então, você no celular não vai conseguir ouvir essas músicas, tá? Essas músicas só dá pra ouvir no computador. Tem coisa que tem copyright, eu não sei por que não dá pra ouvir no celular. Então, esse Confused, essa música parece muito rock do Jimi Hendrix. Parece muito Bob Dylan, entendeu? Eu não gosto muito nesse disco quando ele tenta ser punk rock, quando tenta colocar o peso ali. Então, agora essas músicas mais minimalistas, que é só praticamente vocal e guitarra e violão e tal, eu acho muito bonita. Agora, a música que dá nome ao disco chama Speed Bullet to Heaven. Eu achei linda, né? Então ele vai repetindo. Quando, né, eu me debater, eu serei só sorriso e eu viajei demais. Então, feliz 2017.